Fala primeirão, beleza? Bom, nós tivemos um problema aí, tive um problema com a internet de manhã. Tô deixando para vocês uma aula, né, com a correção aí dos assuntos, né, de relevo, solo, fechando então a apostila de vocês, ok? Peço que vocês mantenham aí as apostilas em ordem. Gostaria só de bater o olho com vocês aqui, né, rapidamente, para a gente aprofundar um pouquinho na 535, né, que tem a síntese do capítulo. Então, o relevo brasileiro, né, ela sofreu, né, até hoje 3 classificações pelos professores da USP, né, duas só classificavam o relevo em planaltos e planícies, né, no caso do Absaber, planaltos e terras baixas, né, e o Jurandir Ross, planaltos, planícies e depressões, né, projeto Radan, sensoramento remoto, imagem de satélite, tal, outra evolução aí, a tecnologia que deu ao estudo dos relevos uma amplitude muito maior, né? E aí os solos do Brasil, nós temos os 3 principais tipos de solo, né? Ardissolos, alatossolos e neossolos. Lembrando que os alatossolos são grandemente utilizados na agricultura, né? Tem um potencial agrícola interessante, mesmo sofrendo algum tipo de alteração, né? Por fosfato, por potássio, enfim, por calcário, né? Tendo que receber então algum tipo de tratamento, mas são solos produtivos. O clima do Brasil contribui muito para a agricultura e tal. E os principais problemas dos solos, né, são a erosão, né, causada pela remoção da formação vegetal, da cobertura vegetal, que acaba deixando o solo exposto, né, e aí a ação da chuva, da gravidade, do vento, acaba levando então as camadas superficiais do solo de forma lateral ou mesmo nos solos mais permeáveis, mais abertos, vamos dizer assim, os nutrientes vão indo para o fundo, né, para a parte mais inferior do solo, dos horizontes do solo. Lembrando que o solo é dividido em horizontes, tá? Horizonte A, horizonte B, horizonte C e assim por diante, até a rocha matriz. A formação do solo se dá através do intemperismo, né, que é o processo em que a radiação, a água, os animais em decomposição, as plantas que se decompõem sobre a rocha vão mudando as características da rocha, tornando solo, transformando a rocha em solo. Tá? Lembrando que quanto mais tropical, quanto mais quente e úmido, maior o intemperismo, quanto mais seco, né, quanto menor a umidade, menor o intemperismo. Solos mais profundos, áreas tropicais. Solos mais rasos, áreas áridas, áreas secas. E climas temperados criam um solo muito mais desenvolvido porque o processo de erosão é menos intenso, a, a, a formação do solo se dá de forma mais gradual, mais lenta, e isso é muito bom para a formação de solos mais ricos, mais férteis. Deslizamento ocorre em áreas íngremes, né, áreas de morros, encostas que tiveram suas coberturas vegetais removidas. A ocupação irregular, né, por casas, moradias, favelas, tal, acaba criando esse tipo de problema que é um dos principais causadores de mortes no Brasil, né? Nos meses de verão chove muito, o solo fica encharcado e aí ocorre o deslizamento. Lixiviação é a erosão lateral do solo, então a camada mais superficial do solo vai sendo removida, quase que de forma imperceptível, porém muito devastadora. Laterização, os nutrientes vão sendo levados para as partes interiores dos horizontes do solo. Salinização ocorre por mecanização do campo ou pisoteamento por gado, né, por animais e tal, na pecuária. E a Desculpa, gente, eu tô falando da arenização, né? A arenização é causada por pisoteamento, ou por máquinas, ou por animais, que acabam removendo o campo, removendo a grama e deixando a areia exposta no solo. A salinização é o excesso de sais minerais no solo. Então, nós temos isso quando nós realizamos obras de irrigação. Então, você puxa a água de um rio que passa por um duto, por um caminho até chegar na fazenda onde vai ser utilizada essa água, e nesse processo ocorre a evaporação da água. E essa evaporação faz com que no solo, com a água evaporada, fique uma concentração muito, muito alta de sais minerais. Tá? E a salinização, ela devasta toda uma região. Tá?
torna-se um solo improdutivo, impraticado. Inclusive, se isso for praticado em grande escala, pode gerar, inclusive, expansão de paisagem desértica. A desertificação é a expansão da paisagem desértica, ou seja, a redução da umidade, né? A desertificação está diretamente ligada à escassez de água, escassez de umidade na atmosfera. Então, imagina que uma área foi grandemente devastada, teve as suas árvores cortadas, removidas, né? E com o aquecimento global e as mudanças climáticas mundiais, essa região que um dia foi uma área, né, ocupada por floresta ou mesmo por mata não densa, passou por um processo de perda dessa formação vegetal, aumento da seca e se transformou num deserto, tá? Por isso que deserto é uma paisagem natural, é um bioma. Desertificação é a expansão da paisagem desértica, tá? Tem que saber separar isso aí, porque na prova isso pode gerar um pega-ratão. Atividades, galera. Ilustre no caderno e explique o processo de formação dos solos ao longo do tempo geológico. Então, milhões de anos atrás, os vulcões em erupção foram dando origem aos escudos cristalinos, que são as rochas matrizes. As rochas matrizes de lá para cá vieram passando por processos intensos de erosão, né? Chuva, sol, decomposição, chuva, sol, decomposição. E todo esse processo de chuva, sol e decomposição foi mudando as características naturais da rocha, transformando essa rocha em solo. É a pedogênese, ou intemperismo, que é a transformação de rocha em solo. Beleza? 2. Maior parte da floresta amazônica, o bioma com a maior biodiversidade do mundo, está assentada sobre um solo muito peculiar, o latossolo. Descreva suas características pedológicas e relacione-as ao clima e à vegetação da região. Então, galera, nós temos o latossolo, um solo avermelhado, né? Típico de solos ferrosos, né? Com características de terem sido derrames vulcânicos, rochas ígneas e metamórficas de milhões de anos atrás. Esses solos são relativamente desenvolvidos, férteis e muito aproveitados para a atividade agrícola. Tá? Se vocês puderem dar uma olhada nas partes superiores aí da apostila, é importante pegarem mais detalhes e tal. Nós estamos aqui na página 536. Tá? Observe a imagem. Então, vocês estão vendo aí o problema relacionado ao uso do solo é a erosão. Então, vejam que a remoção de cobertura vegetal deixou o solo exposto e isso fez com que a ação da chuva, do vento, erodisse o solo. Tá? Apresente possíveis causas do problema. Uso excessivo do solo, retirada da cobertura vegetal, pisoteio do gado, mecanização, uso de máquinas pesadas, tudo isso está relacionado a esse problema. Tá? Por que podemos afirmar que esse tipo de problema é ao mesmo tempo ambiental, econômico e social? Todo problema ambiental, antes de ser ambiental, o primeiro ano, é político, é humano, é social. Os homens causam os problemas. Os problemas não nascem sozinhos, são causados pelas atividades humanas. Né? Então, nós temos um modelo produtivo muito baseado no uso de combustíveis fósseis, muito baseado no uso de agrotóxicos, muito baseado no desmatamento, nas queimadas. Então, as atividades que geram lucro para as empresas são danosas ao meio ambiente. Então, antes de serem problemas ambientais, são problemas políticos, são problemas econômicos, são problemas sociais. Tá? Essa é a resposta. Que ações devem ser praticadas para evitar a degradação do solo? Plantio direto, né, onde você já deixa a cobertura que resta das colheitas sobre o solo. Sistema de curvas de nível, onde você cria patamares à mesma altitude, evitando a erosão. Né? Sistema de rotação, onde você não planta sempre o mesmo produto, mas você costuma intercalar um produto pelo outro. Isso contribui para a manutenção do solo. Redução do uso de agrotóxicos e fertilizantes, né, que vão contaminar menos os lençóis freáticos, os rios, o solo. Florestas plantadas, né, onde você consegue cultivar gêneros agrícolas no meio de florestas. Então isso também contribui porque as raízes contribuem para a infiltração da chuva, contribuem para a manutenção do solo, redução da erosão, tá? Entre outras atividades. Tá?
A respeito da laterização e da lixiviação, responda: quais as áreas mais sujeitas à ocorrência desses fenômenos no Brasil? De forma geral, nas regiões que tiveram suas coberturas vegetais removidas, principalmente no Cerrado, né, no centro-oeste brasileiro, e nas áreas de encostas do sudeste, nas áreas de encosta do sul, onde você tem um relevo mais aclive ou declive, e a ação da chuva ela vai ser mais danosa, removendo a cobertura superficial do solo, que é muito nutritiva, tem muita matéria orgânica, né? E essa matéria orgânica é levada pela ação do vento e da chuva, fazendo com que haja, então, lateralmente, superficialmente, a lixiviação e para dentro dos horizontes mais profundos do solo, a laterização. Tudo bem? Indicações humanas que podem acelerar esses processos: remoção da cobertura vegetal, mecanização, né, uso excessivo do solo, entre outros. Discuta com os colegas em que medida o problema da desertificação no semiárido se relaciona ao problema de arenização do sul do Brasil. Então, em que medida o problema da desertificação do semiárido se relaciona com a arenização do sul? Desertificação é falta de umidade. Arenização é remoção da cobertura vegetal, tornando o solo arenoso, né? A areia fica exposta no solo. Os dois problemas são muito diferentes. Entretanto, são causados pelas mesmas ações: uso excessivo e irregular da atividade agropecuária. Então, o semiárido nordestino é utilizado desde o período colonial. Então, já foi muito devastado, já foi muito utilizado. E por ações sem nenhum planejamento. Tá? Então, uso irracional do solo. No sul do Brasil, é a mesma coisa. Tá? Então, a pecuária leiteira, a pecuária de corte e tal, o uso excessivo do solo, tornando esse solo exposto, né? Com a areia exposta. Ok? Em grupos, imaginem que vocês representam um órgão público que precisa analisar os aspectos do relevo, do solo e da hidrografia para aprovar a ocupação de uma área para a construção de habitações. Que elementos vocês observariam em cada um dos aspectos? Então, ó, vamos lá. Você é um órgão público, um IBAMA, um CONAMA da vida, certo? E você precisa analisar aspectos do relevo, do solo e da hidrografia. O que eu tenho que analisar, gente? Eu não vou ocupar áreas de encostas, porque áreas de encostas eu não posso remover cobertura vegetal, porque senão ocorre deslizamento. Não posso remover mata ciliar, que é a vegetação que está às margens dos rios, porque as matas ciliares protegem os rios do assoreamento. E também não posso desmatar áreas nativas. Por quê? Porque já foi muito o Brasil já teve a sua formação vegetal muito alterada, né? Exceto na Amazônia, que agora está sendo muito alterada, todos os biomas brasileiros já foram muito desmatados. Então, áreas nativas, ou seja, reservas naturais que ainda não foram alteradas, eu preciso proteger por leis ambientais. E, acima de tudo, eu vou fazer um planejamento onde os proprietários dessas propriedades possam utilizar essas áreas com responsabilidade, ou seja, fazer um extrativismo responsável. Se eu for utilizar uma área A, eu vou replantar floresta na área B, né, criando esse sistema de devolução de florestas, onde os donos são obrigados por lei a plantar mudas daquela região e criar aí um ambiente de preservação ambiental. Gente, eu vou parar nessa atividade. Na próxima aula a gente continua. Até a próxima, galera. Valeu!